instantinho. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Deixa o pessoal entrar. Boa noite, Liliane, tudo bem? Estamos aqui na nossa rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, para falar um pouco de um tema muito importante aí nessa época de pandemia. Olá, Alice, seja bem-vinda. Vamos falar sobre um tema muito importante que é o teletrabalho, né? Que está trazendo, que é um tema antigo, né? Porque ele foi discutido na reforma trabalhista de 2017, né? Ele está previsto na legislação desde essa reforma, né? O teletrabalho ele é uma coisa que está sendo bastante reformulada ainda, e está sendo aderida pelas empresas de uma forma um pouco ainda embrionária, né? Mas já é um tema que a gente já discute há algum tempo. Nós aqui da M Consultoria estamos dando total assessoria aí para os nossos clientes, né? Temos alguns clientes que estão adotando essa nova modalidade e com a vinda aí, infelizmente, dessa pandemia do Covid, o teletrabalho se tornou uma realidade, né? E para que todos entendam um pouco o que é o teletrabalho, o teletrabalho nada mais é do que a questão de algumas atividades, elas têm essa flexibilidade do trabalho em casa, né? Esse trabalho em casa, ele tem que ser constituído, né? Ele tem que estar dentro do contrato de trabalho, ele tem que estar configurado no acordo sindical, né? Dentro do acordo sindical. Então, por isso está sendo a grande dificuldade aí das empresas, né? A previsão legal do teletrabalho, ele aparece no artigo 6º da Consolidação das Leis Trabalhistas, da CLT, né? Eu não sou advogado, né? Confesso. Se eu errar algum artigo, por gentileza, os doutores que estão assistindo aí a nossa live, por gentileza, pode me corrigir. E se algum participante tiver alguma dúvida ou quiser participar da live, não se acanhe, a gente recebe essa participação com certeza de braços abertos aí, porque é um tema novo, né? Assim, atual, na verdade, né? Não que ele seja novo, que é desde 2007, né? Então, ele foi introduzido em 2011, tá? E estabelece que os meios, eles, dentro da legislação, está um termo que é telemáticos e informatizados de comando, né? Então, ou seja, todas as atividades que você consegue por meios telefônicos e informatizados, ele é considerado como teletrabalho, tá? Isso acontecia bastante com profissionais de tecnologia, né? E algumas outras atividades, publicidade, engenharia, etc. e tal. Alguns profissionais aí trabalhavam via remoto. Só um instante. Então é isso, tá?
Então ele foi introduzido em 2011, entretanto, foi normatizado na Lei 13.467 de 2017, tá? Introduziu esse novo capítulo, né? Que é o capítulo 2 do teletrabalho dos artigos 75A e 75E, tá? Olá, tudo bem? A Rafaela Magno. E antes de falar, entrar nesse tema, gostaria de fazer alguns agradecimentos aí, né? Agradecimentos a todos aqueles espectadores que estão vendo essa live, que irão ver essa live após a publicação ela na linha do tempo, né? Agradecer todos os meus parceiros, né? Que seria a SCI Sistema Contábeis. Eu gostaria de agradecer muito aí o apoio que está dando ao nosso escritório, principalmente nesse período de pandemia, né? A Contability, que é a que forneceu aí, que fez o nosso site, né? A OSAC, escritório de advocacia, que cuida de todo o nosso departamento de ação trabalhista, de contencioso trabalhista, de toda a parte de legalização de empresas, né? E ajuda a gente também em outras searas, né? A Almeida e Melo Advocacia, que é da Edilane e do Júlio Almeida, que também são nossos parceiros, né? E também eu gostaria de agradecer muito, aí, inclusive ela está aqui na live, que é a Rafaela Magno, da HR Consultoria. Você que necessita de um recrutamento especializado para pequenas empresas e small business, eu indico essa consultoria, que é a nossa parceira também. Ela faz os processos seletivos do nosso escritório e dos nossos clientes. Aí, tá bom? Vamos lá, gente. Voltando aí ao nosso assunto, essa reforma ela foi então feita em 2017, né? Então esse acordo, esse teletrabalho, ele tem, de acordo com o texto dele, embora o trabalho seja realizado remotamente, mas não há diferença nenhuma, tá? Não há diferença nenhuma na questão trabalhista de fato, né? Na questão da parte tributária trabalhista não tem nenhuma diferença. Ele tem o fundo de garantia, tem o recolhimento das verbas trabalhistas, normal, tá? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre as vantagens aí do trabalho remoto, né? Do teletrabalho, né? Primeiramente, nesse novo tempo, né, que estamos vivendo, se tornou o anormal. Sempre teve um preconceito do trabalho, do teletrabalho, né? Sempre teve esse preconceito devido à questão de produtividade, né? Digamos que muitos empresários tinham esse preconceito referente ao teletrabalho, né? Então, e hoje está sendo muito utilizado devido exatamente a essa questão da impossibilidade das pessoas estarem presentes nos escritórios, né? E o que acontece? Está surgindo um monte de fake news referente ao teletrabalho, né? Que tem insegurança jurídica, insegurança tributária, que vai surgir diversas ações trabalhistas, e né, isso tudo é uma inverdade, né? De fato, o teletrabalho ele funciona. E qual que é a vantagem do teletrabalho? A vantagem do teletrabalho é exatamente um pequeno exemplo. Você que tem um escritório na Vila Olímpia, né? Ali perto da Rua Olimpíadas. A gente sabe que aquela região, o metro quadrado dela é muito caro, né? Digamos que um metro quadrado dela, o aluguel é em torno de R$1.000. Então, digamos que uma sala de 15 metros quadrados
custa 15 mil reais. Digamos, um exemplo, né? E você tem 4 funcionários. Então, e cada funcionário ocupa ali em torno mais ou menos 3 metros quadrados. Então, cada funcionário custa para você, em metros quadrados, 3 mil reais. Tá? Digamos que você não tem mais essa sala. Ou seja, você começa a economizar 3 mil reais. Né? Então, essa é a vantagem do teletrabalho. Você acaba deslocando ali capital, né, que você acaba investindo, né, e você realoca em outras necessidades do seu negócio. Né? Questão de transporte você economiza, questão de alimentação você economiza bastante. Né? Aí existe o capital, que é o capital intangível. Né? Você, como posso dizer, há uma coisa que é o capital intangível, que é o quê? Aquilo que você não consegue mensurar. Né? Então, qualidade de vida, tempo de transporte, até o seu tempo de transporte da sua residência para o seu escritório, para a sua empresa, você acaba ganhando, você acaba fazendo outras coisas. Né? Então, a vantagem do trabalho remoto é exatamente o realizar ele em casa. Né? A gente tem até uma métrica aqui que 77% de aceitação dos profissionais de uma grande empresa de São Paulo teve aprovação aí do trabalho remoto. Né? E vamos lá, Everton, como que eu posso aderir ao teletrabalho a qualquer momento? Everton, eu posso aderir ao teletrabalho a qualquer momento? Sim, você pode aderir ao teletrabalho a qualquer momento, desde que isso você faça exatamente uma alteração no contrato de trabalho. Né? Então, isso tem que estar disposto também na convenção coletiva. Né? E o prazo mínimo de transição é de 15 dias. Então, você precisa comunicar o empregado. Né? Ou, se você for contratar o empregado agora, seria muito importante você avisar o empregado que essa vaga, né, esse cargo, tem como uma das exigências ter o teletrabalho. Tá? Essa modalidade, e no caso de uma situação de emergência ou eventual, que é no caso que vocês estão passando, no entanto, na pandemia, a adoção do trabalho remoto é temporária e pode prescindir algumas etapas formais. Ou seja, respeitando o que é estabelecido na legislação trabalhista e no contrato de trabalho. Então, eu estou com um funcionário hoje dentro da minha empresa. E amanhã teletrabalho. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter uma comunicação formal com ele. Eu tenho que ter pelo menos no prazo de 15 dias para ver essa adaptação. Tá bom? Então já estamos entrando já em alguns termos. Eu estou simplificando bastante aí essa questão do teletrabalho, porque o texto é muito grande do Tribunal Superior do Trabalho. Tá? Então eu estou resumindo para que caiba tudo dentro dessa live e que a gente tenha espaço também para a gente poder discutir. Tá bom? E tem uma pergunta que as pessoas sempre assim, é uma coisa natural isso, tá? Sempre me pergunta e é uma coisa que nós, empresários, precisamos nos conscientizar sobre esse assunto. Né? Quem custeia o equipamento? Tá? Everton, eu tenho um escritório de contabilidade, estamos em época de pandemia, eu não posso abrir 100% o meu escritório, grande maioria do meu corpo produtivo, da minha operação, está em home office, né? E eu não tenho notebook ou eu não tenho computador para todo mundo, né? Quem custeia esse equipamento? Né? E aí eu vou entrar em alguns pontos depois com vocês, referente à segurança do trabalho também, tá bom?
Em relação a equipamento a ser utilizado, a respectiva infraestrutura, ou seja, não é só o computador, tá? Toda a infraestrutura, o contrato de trabalho deve prever quem deverá ter a responsabilidade de prover tais equipamentos. A única disposição específica é que, se forem fornecidos pelo empregador, os equipamentos não podem ser considerados como remuneração do empregado. Então, isso tem que ser bem claro, tá? Isso tem que estar bem descrito no contrato de trabalho de quem será o equipamento, tá? E aí há uma grande discussão que algumas empresas estão utilizando notebooks, né, de funcionários, algumas infraestruturas foram criadas por funcionários. Everton, isso pode ter uma certa discussão? Pode, né? Então, para nós, empregadores, existe um termo que eu não gosto de utilizar, que é o termo bom senso, porque o bom senso para mim não pode ser o bom senso para você, mas a gente tem que ter uma equidade, a gente tem que ter um equilíbrio, né, quando a gente fala em infraestrutura. Por quê? Quando você cobra uma produtividade desse funcionário, essa produtividade também você tem que margear a infraestrutura que ele está. Muitas vezes, esse funcionário ele não tem a mesma capacidade de ter uma infraestrutura que ele tem no escritório, né? Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não só por questão de financeiras, mas também por uma questão de localidade, né? Então muitas vezes a internet não é eficiente numa periferia, né? E o trabalho dele exige uma velocidade de internet muito rápida. Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. E muitas vezes a capacidade contributiva desse funcionário também não o permite contratar essa internet ultra rápida, né? E isso pode trazer um certo risco futuro, né? Em alguma discussão, tá? E aí acabar trazendo aí uma dúvida, né? Eu não digo nem problema, mas uma dúvida que possa trazer tanto prejuízo para o empregado quanto prejuízo pro empresário, tá bom? Controle de jornada. Everton, como que eu controlo a jornada do meu profissional? Existem diversos softwares que podem te ajudar aí no controle dessa jornada, tá? Existem alguns timesheets, alguns programas de ponto e etc e tal, que você consegue controlar ali a jornada, né? Só que um ponto aí que a lei no artigo 62 ele trouxe para nós que uma exceção na jornada de trabalho nessa nova reforma, a dificuldade de controle. Isso não dá direito do pagamento de horas extras e adicionais. Entretanto, o acordo precedentes lá no TST, se houver meio de controle patronal de jornada, é possível reconhecer os adicionais. Então, tem ali uma discordância. Então, ele fala que não pode, que o teletrabalho não tem hora extra, entretanto, se tiver um controle de horas de jornada patronal, aí essas horas são válidas, né? E também há aquela discussão se tiver a contraprova. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso na questão de jornada de trabalho, tá? Eu vou falar um pouco sobre ergonomia e saúde do trabalho, né? Quando a gente fala de infraestrutura, quando a gente fala de ergonomia, quando a gente fala de saúde,
é importante a gente tentar reconhecer ou tentar identificar o ambiente que os nossos profissionais estão trabalhando. Por quê? Tem um detalhe importante que é os acidentes de trabalho. A gente já conhece, né? A gente tem diversos aí, né? Eu não sou especialista nisso, mas a gente tem de cor, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com a ergonomia. Porque o que acontece? Se a gente se preocupa com a cadeira do escritório, a gente tem que se preocupar com a cadeira que o nosso funcionário está sentando, né? Isso pode trazer também muitos afastamentos. Então, o que acontece? Everton, eu não vou ter ele mais no meu espaço físico, mas eu preciso me preocupar com a cadeira? Precisa. Você precisa se preocupar com a mesa? Precisa. Né? Então, e isso tem até um seminário que foi realizado em 2013, que é da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, com o médico Ricardo Cosato. Um grande abraço, doutor Ricardo, do Departamento de Médico da Câmara, que ele observou que o teletrabalho oportuniza o surgimento de novos riscos. Né? Problemas de ergonomia de trabalho, trabalho noturno, prática de turnos interruptos de trabalho, né? No mesmo sentido, o médico ele falou muito em produtividade, né? O Dr. Cristiano Barbosa também. Dr. Cristiano, forte abraço. Ele fez um seminário de 5 estratégias para o seu home office, assisti, muito bom mesmo. Eu até indico a vocês a assistir. Chamou muita atenção aí na questão de ergonomia, tá? Então, quando a gente fala em infraestrutura, então a gente pesa também a cadeira, a mesa, a iluminação, tá, gente? Então, você, empresário, prestar muita atenção aí em iluminação, tá? Porque isso pode trazer até uma questão da fadiga ocular, tá? Que é aquela questão da luz azul e etc e tal, tá? Também o quadro branco. Eu vou explicar um pouco sobre esse quadro branco, porque ele vai entrar em um outro ponto, que são as rotinas fundamentais, tá? E também a organização. Então, é muito importante esse quadro branco. Então, a gente precisa montar aí essa infraestrutura para os nossos profissionais. Nós, da EMA Consultoria, né? Eu tenho alguns profissionais, na verdade, 100% estão home office, né? A nossa decisão, a gente está ainda em um planejamento para ver se vamos retornar com o escritório físico, né? Tá sendo um projeto muito produtivo, está sendo um projeto muito vantajoso. Houve um grande investimento aí da AM Consultoria nessa questão de infraestrutura dos nossos profissionais. Eu, experiência própria, posso produzir para vocês, posso passar para vocês que eu peguei toda a infraestrutura que estava dentro de uma sala e acabei transferindo ali para os meus profissionais, a mesa e a cadeira, né? Eles já utilizavam o notebook e a preocupação com o ambiente que eles estavam trabalhando, né? Muitos já tinham uma sala dentro da sua casa e muitos não, então a gente acabou montando em algum cômodo da casa, ali se preocupando muito com a iluminação e etc e tal. Teve alguns investimentos com iluminação, temos uma ajuda de custo referente à internet, né? Então isso é muito importante e a gente utiliza um software que é de quadro de aviso, né? Então essa questão de infraestrutura e de ergonomia é muito importante, tá? Então o suporte para o computador, se você utiliza o CPU, a altura do monitor, né? Se você utiliza notebook, se você tem aquele suporte que levanta o notebook para estar da altura ali da cabeça, né? E também a gente se preocupar muito ali com a telecomunicação, né? A telecomunicação no sentido do quê? Da velocidade da internet, a gente auxiliar aí os funcionários com uma internet um pouco mais rápida, né? E também utilizar
meios de comunicação mais utilizados hoje em dia, que seria os softwares de reuniões, né? Eu vou falar aqui sobre quatro, que são o que as pessoas estão mais utilizando. Aí que é o Zoom, o Teams, né, que é da Microsoft, o TeamView, que é aquela questão remota, né? E o Google Hangout, aí também utilizado aí pelas instituições de ensino e outras empresas. Então é muito importante que nós nos preocupamos com esse investimento nesses softwares e não repassar esses custos aí para os profissionais, tá bom? E aí falando um pouco mais sobre organização, né, sobre uma questão de investimento do empresário, não quero que vocês se assustem com isso. É um tema longo, é um tema que eu estou tentando passar o mais claro possível, mas numa velocidade, porque a gente tem um teor para passar. Então, você terá sim um investimento, não posso mentir que você não vai ter, para você ter uma segurança a nível legislação trabalhista, nível segurança do trabalho, mas também você terá uma economia muito grande, tá? Então, o investimento que eu vou te dizer que é em ergonomia e infraestrutura, um investimento em tecnologia, tá? Surgiu em alguns colegas um exemplo, um escritório apavorado com essa questão de pandemia, ele acabou fazendo uma extensão de rede que foi através de iCloud, Dropbox, etc e tal. E o que acontece? Ele acabou perdendo os dados e acabou perdendo alguma questão de produtividade. Então, o investimento em tecnologia, você ter um ambiente de rede, de você dar esse acesso de ambiente de rede via VPN, via outros meios, é muito importante para o seu funcionário, né? A questão de ambiente em nuvem, é muito importante você, empresário, pensar nesse momento um pouco fora do tradicional, né? Pensar um pouco fora da caixa. Acho que chegou esse momento, né? E não adianta a gente pensar que isso vai ser temporário. Não vai, não vai, tá? Isso é uma prática que a gente está já visualizando, a gente já está enxergando e prevendo isso. Isso já deveria ter acontecido e isso a gente estava planejando para acontecer isso lá na frente, depois de 2023, né? Com as novas tecnologias, 5G e as internets começarem a serem um pouco mais rápidas, mas entretanto veio a pandemia e antecipou isso muito rapidamente. Então, muitas empresas não vão voltar a ter as estações de trabalho dentro de ambiente corporativo, né? Então, as empresas vão mudar, nós empresários precisamos mudar esse pensamento, né? Nós da AM Consultoria damos total infraestrutura para você se organizar com isso, né? A gente se preparou muito com tecnologia, te agradecemos até a nossa parceira do Sistema Contábil SCI, que foi espetacular nessa questão de trazer essa solução para nós, que é essa questão de acesso à nuvem através de navegador, tá bom? E aí a gente vai partir para o lado empregado, né? Então, ou seja, quando eu coloquei lá o trabalho home office, direitos e deveres, nós temos o direito, como funcionário, né, nós temos o direito, nós como um empresário temos os nossos deveres, mas o funcionário também, você que está visualizando essa live, você que é funcionário, que está trabalhando em casa, também tem o dever, né? Você tem o direito, mas você também tem o dever, que aí vem aquela questão de planejamento. Todos nós sabemos, todos nós estamos num ambiente agora comum à nossa rotina familiar, comum à nossa rotina que era
noturna e de final de semana, né? E a gente precisa nos organizar, né? Aqui ao lado, é, assim, para você ver, eu estou na minha residência, aqui ao lado aqui tá a minha esposa, né? Então a gente precisa é, 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 comungar do mesmo espaço, e a gente precisa se planejar, né? E vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o que está mais acontecendo, que são exatamente é, as interrupções, né? Que seria as surpresas das lives, né? As surpresas do home office, né? Então, que seria exatamente você organizar o espaço de trabalho que você está, né? Tem uma questão que é importante, que é filhos, né? Filhos, eu tenho dois, eles interrompem, né? Isso é uma questão de rotina, né? Crianças pequenas vão atrapalhar a live, é, eles vão querer tomar um pouco o seu tempo, eles vão querer interromper um pouco da sua produtividade, eles vão querer atenção, né? Isso é uma questão de um pouco de jogo de cintura. Eu sei que muitos estão em casa e o companheiro está em outro ambiente ou está em outra residência, muitas vezes é sozinho. Isso é normal, tá? Isso tem que haver o, o, a participação ali do pai, né? Tem que ter a participação da mãe, tem que ter a compreensão ali do líder, do empregador, do empresário, né? Então eu sugiro que você dê algumas rotinas para essas crianças, alguns afazeres, algumas brincadeiras, que elas consigam, eu digo trabalhar, mas assim, conciliar as rotinas junto com a sua, então dar alguma coisa para ela fazer na hora que você está trabalhando e você consegue conciliar. Eu sei que é difícil, né? Você criar um ambiente leve tanto para a criança quanto criar um ambiente leve para os seus afazeres, principalmente quando você trabalha com concentração. É muito difícil, né? É um momento de readaptação e é um momento de adaptação para todos, né? Então a gente precisa se readaptar e adaptar algumas atividades, né? Então as rotinas são fundamentais. O planejamento é fundamental. Lembra quando eu falei do quadro branco na questão de ergonomia? O quadro branco ele é muito importante. Everton, eu não utilizo o quadro branco. Então você utiliza post-it ou você utiliza um sistema de timesheet, né? Então um workflow, você precisa aí organizar as suas rotinas. As rotinas são fundamentais, porque em casa a gente perde o foco muito, né? Principalmente as pessoas que não têm esse costume. Esse é um outro ponto, né? Quando a gente fala em home office, surgiu uma nova modalidade aí. Rafa, se eu tiver errado você me corrige. A Rafa é uma pessoa especialista em RH e existem pessoas que possuem habilidades, né? Tem pessoas que conseguem trabalhar home office e tem pessoas que não conseguem trabalhar home office, né? E são habilidades que muitas vezes você consegue desenvolver, outras não, né? Então é muito importante essa comunicação entre empregador e empregado, né? Liderança e liderado, né? Isso é muito importante quando você consegue desenvolver isso aí, tá bom? E aí, eu estou falando todos esses pontos, que são pontos que a gente está ouvindo muito isso, que haverá conflitos e haverá ações trabalhistas, né? Então, e eu estou na contraprova que não haverá, né? Desde que você siga esses passos, tá bom? E nós da M Consultoria estamos aqui para te ajudar, perfeito? Liderança aos líderes, né? E a comunicação do liderado para com os seus líderes, né?
sempre alinhe as prioridades, tá bom? Sempre alinhe as prioridades, alinhe os prazos de entrega, alinhe os atrasos, tá? A todos, gerem valor, mas não gerem problemas, entendeu? Então, o que acontece? Isso tudo, você fomente aí a sua relação com o seu líder, né? Então, utilize os meios de comunicação, tá bom? Que tudo que é registrado, tudo que é bem claro, bem comunicado, não gera problemas depois, perfeito? Então, eu acredito que esses pontos é muito importante para vocês aí, tá? E no desfecho, né, que eu vou até falar com vocês, o, o, o home office veio para ficar. Fábio, realmente, o home office, obrigado pela participação, Fábio, amei a pergunta. O home office, realmente, ele veio para ficar, tá? É uma questão que as pessoas tinham muito preconceito, né, nesse sentido, porque os conservadores não têm a presença para ter o controle ali, né, porque a gente tem aquela imagem aquela questão de chefia, né? A gente tem que estar ali em cima, a gente tem que estar vendo se ele está fazendo a questão do monitor, se ele está entrando na internet, se ele está fazendo, né? E com o tempo isso foi se modernizando com as novas atividades. Hoje em dia tudo se faz pelo aplicativo, né? A gente pensava lá atrás o táxi, né? Hoje a gente tem aplicativo, a gente chama o carro pelo aplicativo. Antigamente não tinha isso. Quando a gente falava de iFood, nunca. A gente tinha aquele cara da moto que entregava pizza. Hoje você escolhe a pizza pelo aplicativo, né? Então tudo isso mudou muito, né? E isso não foi diferente com a modalidade home office, né? E ele veio para ficar, tá? Então não adianta a gente pensar que algumas empresas vão manter suas instalações numa Avenida Paulista, em Itaim Bibi, numa Vila Olímpia, né? Num Brooklyn, né? Infelizmente não, né? Hoje a nossa sociedade está com um pensamento muito moderno, né? E é um pensamento que veio para ficar. Hoje a nossa juventude, eles não pensam em possuir, eles pensam em compartilhar, né? Então você compartilhar espaços, que aí veio o co-work, o co-living, tá? Esse compartilhamento já é uma verdade aí em nosso cenário. Então o home office nada mais é do que você compartilhar ambiente familiar e o ambiente de trabalho, né? Claro, prestar atenção em produtividade, né? Então nós hoje empresário, a gente tem que prestar muita atenção nessa questão de produtividade. Então claro, existem profissionais e profissionais, né? Assim, também não vamos generalizar e também não vamos ser levianos. Existem profissionais que não vão conseguir ser produtivos, né? Então existe uma questão do cara ser sacana, o cara, né, não adianta, ele não produz. Então o que acontece? Então eu vou ter que dispensá-lo, né? Mas assim, a gente dá total infraestrutura para ele ser produtivo. A gente tem que ter um retreinamento dessa questão de ser gestor, né? De dar essa possibilidade de a gente treinar, a gente demonstrar, a gente fazer, né? Eu tive um gestor que um dia ele chegou para mim e falou assim: Everton, muitas vezes antes de você mostrar, né? Antes de você ser, você precisa mostrar ser, né? Então o que acontece? Assim, a gente vai ter que estar presente, vai ter que estar mostrando para ele o que é produtividade, que aquele ambiente, o quanto que ele consegue produzir. Muita gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente receba também de volta. É isso aí. Mas o home office veio para ficar,
tá? E isso vai ser difícil, tá? Só se mudar a legislação, só isso, né? Que isso não vai para frente, mas eu tenho certeza, Fábio, que o home office veio para ficar, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Aqui uma pergunta aqui no Facebook, mas não é sobre depois eu respondo, tá? E faço lá. Ok. Gente, e aí eu vou dar algumas sugestões aí para vocês referente a Everton. Eu tô trabalhando, assim, eu não tenho escolha, eu tô trabalhando home office, a minha empresa, ela aderiu isso, né, como a AM Consultoria, e o que eu passo para os meus profissionais, que todos aderiram e gostaram muito, que é um aplicativo que ele chama Abrain.fm. Abrain.fm. São músicas que foram selecionadas por psicólogos, neurolinguísticas, etc e tal, para manter o foco, né? Então eu vou deixar na descrição depois. É brain.fm. Pior que, assim, eu falo pra vocês, o negócio funciona mesmo, viu? São músicas que ajudam você a manter o foco. Isso é importante. E, enfim, gente, eu agradeço muito. Aí estamos quase batendo 1 hora de live. E eu agradeço muito a presença de todos, a participação de todos. Agradecer a todos que entraram. Claudino, obrigado. Kellyson, Rafaela, a todos aí que Amanda, que viram aí a live, né? E aqueles que vão assistir, né? Compartilhem essa live, né? Eu vou deixar uma mensagem para vocês, né? De coração e com toda a minha fé, né? Tudo passa nessa vida, tá? E problemas traz solução. Então, você que é empresário, nunca fuja dos problemas, porque esses problemas serão amanhã a sua solução. Imagine eu, Everton, contador, fugir de problemas. Problemas é o meu ganha-pão. Então nunca fuja dos problemas. Vamos enfrentar isso juntos. E conte com a AM Consultoria. Você, agora vamos à parte comercial, você que necessita aí de uma contabilidade, abrir um CNPJ, regularizar a sua empresa, ou você descomplique o seu negócio, a AM Consultoria quer te ajudar. Parte contábil, parte fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro. Everton, o que é BPO financeiro? Você coloca nas suas lives, eu não sei o que é. Sabe aquele contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa? Everton, eu não tenho financeiro. Eu gostaria, mas eu não tenho como pagar um funcionário. Conte com a AM Consultoria. Eu te ajudo nisso, né? E a gente temos um parceiro essencial que vai te ajudar nessa reestruturação financeira também, tá? Parte jurídica, temos advogados, temos uma assessoria jurídica maravilhosa para você, tá bom? Conte com a AM Consultoria para esse novo mundo e para esse novo futuro, tá bom? O telefone do escritório é o 11 94071 4999. O e-mail é contato@amconsultoria.com.br. O nosso site é www.amconsultoria.com.br. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, tá bom? Gostaria de agradecer a vocês. Forte abraço, uma boa noite. Fique com Deus. Tchau, tchau.